Boa noite a todos. É com imensa alegria que a gente se reúne novamente, mais uma segunda-feira, para que possamos estudar o Evangelho juntos. Eu agradeço a presença de vocês, em nome da nossa casa, e também aqueles que nos assistem pelas mídias sociais, que nos acompanham. Lembrando sempre de pegarem uma garrafinha, um copinho d'água, para que a gente possa fluidificar na prece final. Ainda estamos no Setembro Amarelo. Vamos sempre ficar alertas, né? Não só nesse mês, que é um mês destinado a prevenção e o combate, né, ao suicídio, mas sempre nos alertando para as pessoas que vivem perto de nós e que às vezes passam por situações mais difíceis. Então vamos entrar na sintonia da casa, fazendo a prece, depois a gente vai fazer a explanação e a leitura do Evangelho, tá bom? Então vamos fechar os olhos, que a Dona Isilda vai nos contemplar com a prece inicial. Como disse a Sene, nós vamos entrar em sintonia com a espiritualidade, com os nossos amigos espirituais que aqui vêm nos receber, que nós sentimos sempre a presença deles quando nós entramos aqui na nossa casa para orarmos não só em nosso favor, mas em favor de toda a humanidade, de todos que necessitam. Deus sabe as necessidades de cada um, por isso nós oramos com fervor, pedindo aos espíritos amigos que levem onde há necessidade aquilo de que precisa a nossa humanidade, nosso Brasil, a nossa cidade. E assim, com os pensamentos em Jesus, em Eurípides Barçanufo, nosso mentor espiritual, o patrono da nossa casa, que nós sempre estamos confiando e sabemos que Ele está junto de nós através dos seus mensageiros e que não estamos sozinhos, como disse Ele na sua mensagem. Não pensar que nós estamos sozinhos. Nós estaremos sempre junto com vocês. Basta que nós elevamos o pensamento a Deus, a Ele, o nosso amigo espiritual, que são o protetor não só da nossa casa, mas de tantas outras casas espíritas e de toda a humanidade, juntamente com o Dr. Bezerra de Menezes e sua legião de trabalhadores. E assim nós dizemos: nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e sua legião de trabalhadores. Que eles nos assista, Senhor, confortando os aflitos, curando aqueles que se tornarem merecedores, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade, consolando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende as suas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze-o através de suas legiões consoladoras, de seus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta suas falanges amigas em benefício de todos que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor,
Derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Hoje a gente vai encerrar a leitura do capítulo 19 com a leitura do item 12. A fé divina e a fé humana. Um espírito protetor, Paris, 1863. A fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca e porque nele só viram um chefe de religião. Mas o Cristo, que realizou verdadeiros milagres, mostrou, por esses mesmos milagres, quanto pode o homem que tem fé, ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Os apóstolos, com o seu exemplo, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres, senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então, mas hoje em grande parte explicada e que será completamente compreendida pelo estudo do espiritismo e do magnetismo? A fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades, em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio, que persegue a realização de um grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar, e essa certeza íntima lhes dá uma extraordinária força. O homem de bem que, crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda nesse caso se realizam os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. E, por fim, não há más inclinações que, com a fé, não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, quando posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que, antigamente, foram qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Que assim seja. Hoje nós vamos encerrar o capítulo que eu considero muito importante, capítulo 19, porque ele vem falar justamente daquilo que buscamos aqui, ou fortalecer aqui, que é a nossa fé. Na semana retrasada, porque na semana passada nós tivemos a explanação da Lilian falando sobre o suicídio, e na semana retrasada nós falávamos sobre fé, mãe da esperança e da caridade. Lembram que eu citei alguns exemplos e falei que ter esperança por si só não basta. Porque eu posso ter esperança que amanhã eu vou ganhar dinheiro e comprar um carro. Olha, amanhã eu tenho esperança que amanhã eu vou conquistar algo melhor na minha vida. Sempre voltado, muitas vezes, para o lado material, para as coisas mundanas. Então, não basta ter esperança. Essa esperança ela tem que estar atrelada à fé. A fé na melhoria, sim, mas quando eu faço por onde? Quando eu busco essa melhoria. E uma esperança, principalmente no futuro, numa vida futura.
principalmente quando a gente fala de erraticidade. Eu posso acreditar em fé como um dogma, como um local que eu vou ali e ali eu deposito toda a minha esperança, a minha fé humana, de que as coisas podem melhorar no aspecto financeiro, no aspecto pessoal, mas fica sempre parado nesse princípio. Então, quando eu não tenho fé, com esperança, e acima de tudo, praticando a caridade, mas que caridade é essa? A caridade material? Aquela que eu entrego um dinheirinho, uma esmolinha para alguém na rua? Não, é uma fé e uma caridade que é aquela que eu ouço alguém que precisa de consolo, precisa ser ouvido, aquela que eu olho e me compadeço das dores. É a caridade da indulgência, que não julga, que não faz apontamentos. Então, essa é a fé, a mãe da esperança e da caridade. Mas aqui hoje o capítulo está nos chamando para 2 tipos de fé: a fé humana e a fé divina. Qual é a certa? Qual é a melhor? Então, vamos fazer uma comparação entre esses 2 tipos de fé. Fé humana. Como o texto mesmo fala, todos nós nascemos. A fé é algo inato do ser humano. Essa centelha divina existe dentro de todos nós, de nós, espíritos encarnados e desencarnados. Mas, muitas vezes, a gente, por prepotência e arrogância, a gente vem com vários talentos, né? Com várias capacidades, mas a gente acha que aquilo é uma capacidade nossa que nós adquirimos. Não, eu estudei, eu me formei um médico, eu me formei um advogado, eu sou um grande empresário, eu tenho competência, eu tenho fé em mim, eu sou capaz. Isso basta? Se eu não utilizar essa fé, também envolvendo o lado divino, na crença de um Criador, de uma força maior que nos move e nos motiva, que graça ou que efeito teria? Então, foi nesse princípio que eu pautei alguns fatos de fé humana. Eu posso ter fé na vida, nas minhas potencialidades, na minha capacidade de me soerguer, de progredir. Muitos fazem isso, né? Acreditam que são capazes de tudo. E se esquecem de Deus, se esquecem de que há sempre, através das nossas conquistas, uma inspiração. Vamos falar, por exemplo, de um artista, de um cantor. Ele compõe uma melodia maravilhosa. E ele se envaidece daquela situação. Olha o que eu fui capaz, né? Eu conquistei tudo isso. Quando a gente não tem esse entendimento de que tudo na vida é inspiração, que eu recebi aquele dom, eu sou um ótimo músico, eu sou um ótimo cantor, eu sou um ótimo artista, um pintor, mas eu recebi uma inspiração para que isso pudesse se transformar em algo potente, em algo maior. E eu desmereço a qualidade de uma espiritualidade que está por trás de tudo isso, de um Deus que me criou. E Deus faz o quê? Tira esse teu dom? Não. Mas é como se eu estivesse enterrando ele, né? Na parábola dos talentos, fala mais ou menos isso. Quando eu não multiplico, eu guardo só para mim. Eu deixo ali enterrado. Muitas vezes eu colho o benefício dessas potencialidades, dessa potência que eu tenho, e eu não passo adiante. Fica ali, retido, no egocentrismo latente. Então, muitas vezes, a fé humana é essa. É aquela que ela tem, sim, ela tem uma força, ela sabe, dentro daquela centelha divina, que ela tem o potencial, mas ela atribui aquilo a ela. Eu consegui, eu fui capaz, eu estou indo em busca. E se esquece de pôr isso em movimento, de fazer isso caminhar. E a fé divina? É quando eu acredito, sim, numa força superior, numa força maior. Mas muitas vezes essa fé,
ela é cega. Por que cega? Porque mesmo eu acreditando, eu fico inerte, eu fico numa zona de conforto, esperando que Deus derrame sobre mim aquilo que eu não tive capacidade de buscar ou de conquistar. Também é uma forma de enterrar um talento. Eu tenho fé em Deus, eu acredito, mas eu estou com uma doença, mas eu tenho fé que Deus vai me curar. Mas eu não procuro um médico, eu não procuro recursos, não procuro modificar uma alimentação, um hábito que eu tenho, não deixo de parar de fumar, não deixo de... Eu quero cura. Eu acredito que Deus tem esse poder, mas eu vou ficar aqui esperando. Então, não basta a gente pedir. Tem que saber pedir. Tem também que merecer, fazer por onde. Fazer esse movimento de ir em busca dessa fé que a gente acredita. Eu lembro que eu falei na semana retrasada sobre 2 casos evangélicos que eu considero assim muito fortes, que dá uma demonstração, ilustra para a gente o que é fé viva e o que é fé divina. Falei do caso da mulher hemorrágica. Quem conhece, era uma mulher que há 12 anos tinha uma hemorragia muito intensa e ela cansada já daquela situação, mas tinha fé e ela ouviu falar em Jesus e que Jesus iria passar por aqueles próximo de onde ela morava. E ela não hesitou. Ela sabia que só ele era capaz de curar. E ela vai em busca, ela espera um momento e ela se joga. E a multidão era tamanha que Jesus não a viu, porque ela toca na túnica dele enquanto ele já havia passado por ela. E ele só comenta: alguém me tocou. Esse toque deve ter sido uma profusão de magnetismo tão forte, da vontade dela de ser curada e da capacidade que ele tinha de curar aqueles que queriam de verdade. Porque não basta pedir, tem que fazer por onde. Não basta acreditar, você tem que se mobilizar para que aquilo aconteça. Eu tenho fé, então eu vou em busca. Quantos casos a gente não conhece de pessoas que muitas vezes num leito de morte ou atravessando por uma doença muito, muito devastadora, as pessoas acreditam até o fim. Por que elas acreditam? Que pode ser que elas não recebam a cura que elas acreditam que sejam merecedoras, que saiam dali saltitantes, mas elas acreditam que numa vida futura toda aquela dor vai passar. E elas buscam mesmo assim. Houve casos de Jesus fazer curas em que as pessoas voltaram aos seus hábitos antigos. Todos queriam, mas não fizeram por onde. Aí também eu citei, como a gente pode falar como fé divina, a história de Bartimeu. Bartimeu era cego de nascença. E ele tinha uma capa, e aquela capa representava toda a deficiência, não só da visão, mas que ele necessitava do suporte e do apoio do governo romano. Então, todos aqueles que estavam ali, que ficavam ali com aquela capa, recebiam os auxílios. Era um condenado. Só que ele acreditava que ele poderia ser restituído da visão, ou ver pela primeira vez, né? No caso dele, como ele tinha uma cegueira de nascença. Ele ficou ali, e quando ele talvez sentiu, né, ouviu o burburinho de todo mundo passando, e que Jesus ia passar por ali, ele começa a gritar. Mandam ele calar a boca, que não podiam, ele não podia estar gritando, e ele insiste. E Jesus chega até ele e fala: o que você deseja? O que você quer? Como perguntar para um cego o que você quer? Mas a pergunta de Jesus era tão profunda, que não era só o fato de estar ali curando a cegueira, mas é isso que você quer de verdade? Você está pronto para receber a luz, não do sol, mas a luz da verdade? Você está preparado para isso? E ele foi.
ele recebeu a bênção de Jesus e ele começou a enxergar. Então, isso são formas de fé divina. Ele buscou, ele gritou, ele fez o barulho que ele precisava fazer para ele ser sentido, ouvido, ser recebido, e mereceu através da fé que ele tinha. Mas e o que é certo? É a gente ter fé humana ou a gente ter fé divina? Será que o ideal não é a junção dos dois? Eu tenho que ter fé em mim, acreditar nas minhas potencialidades, mas acreditando sempre que existe uma força muito maior que me move, que me dá esse suporte. Eu tenho que ter vontade. Eu tenho que buscar por onde. Essa é a fé raciocinada. Nós falamos, né, da fé humana, fé divina, mas ela tem que ser, acima de tudo, raciocinada. Há pessoas que falam assim, usam uma expressão, só para a gente entrar agora nesse quadro da fé raciocinada. Eu penso e Deus me ouve. E Ele realiza. Será que não é o contrário? Deus ouve e Ele me capacita para que eu realize. Eu tenho que ir em busca, eu tenho que me movimentar, eu tenho que fazer o meu movimento de querer me mudar. Se eu estou passando por uma tribulação, eu tenho que fazer esse movimento, modificar minha postura diante da vida, ser menos pessimista, largar as minhas viciações, largar aquilo que me trava o movimento, que me trava é a alavanca, essa fé é a alavanca que vai me mobilizar para um quadro de melhoria. Então não basta acreditar em si e não acreditar em Deus, mas não basta também só acreditar em Deus e achar que Ele tem que fazer tudo que nos compete fazer. Nós temos que ir em busca disso. A vontade nos faz isso. Não basta querer, tem que ter vontade. Ser proativo. Insistir. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Esse é o movimento da gente fazer um fortalecimento, não só muscular, mas melhorar o nosso tônus espiritual. Melhora o nosso tônus moral. Porque quando a gente começa a ter essa fé divina, e a gente acredita que existe um Criador que faz tudo por nós, mas que a gente também precisa nos mobilizar através da esperança, através daquelas filhas da fé. A esperança, a caridade, é um movimento, e ele é cíclico. Hoje nós estamos aqui, amanhã vamos estar mais embaixo, e a gente vai estar no meio termo. Então, esse movimento ele tem que ser constante, de auxílio a nós e a todos que nos acompanham a estrada. Então, fé humana, fé divina, tem uma força maior que nos movimenta, mas temos que ter fé raciocinada, embasada na razão, consciente de que todas as tribulações que nós enfrentamos, as dificuldades, elas passam. Nós superamos com vontade, com empenho, com luta. A gente sempre ouve a expressão assim, dias de lutas e dias de glória. E não é assim a nossa vida, esse sobe e desce, altos e baixos, aclives, declives, estradas pedregosas. É assim a vida. Ela não é uma linha tênue, né, que a gente vai caminhando lentamente e não acontece nada, tudo é muito belo e maravilhoso, não. Quando a gente enxerga isso, a gente começa a entender o que é fé raciocinada. É saber que, apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades e todas as tribulações, que isso passa. Que isso se encerra um dia. E que a morte não é o fim. E que se a gente não conquistou essa felicidade, que a gente sabe que a felicidade não é desse mundo, essa que a gente acha, né, que é um mar de rosa, a vida é não é desse mundo. Aqui a gente vai ter que passar por esses percalços constantemente, até entender que fé é isso. É acreditar em dias melhores, mas também lutar nos dias mais difíceis. É ter fé, sim, fé na gente,
fé no homem, mas fé em Deus, que só Ele é capaz de nos mobilizar para uma melhoria. E talvez eu acho que é isso que está faltando na humanidade. Porque quando a gente conseguir juntar, unir essas duas fés, a fé que existe dentro da gente, das nossas capacidades, e a fé no Criador, a gente vai deixar de maltratar tanto a natureza, de maltratar tanto o ser humano, de maltratar tanto nós mesmos. Nós vamos compreender que somos um só. Essa é a fé raciocinada, que nos faz compreender sempre mais, que nos impulsiona à melhoria, que nos convoca ao entendimento das nossas limitações, porque somos limitados. Podemos ter tudo, dinheiro não compra tudo. Podemos ter inteligência, mas inteligência sem sabedoria, que vem a ser a fé divina, ela é só algo passageiro. É algo que vai ficar pelo caminho. Muitas pessoas muito inteligentes descobriram em argumentos, ou, vamos dizer assim, algo que a ciência conseguiu trazer de melhoria, conseguiu utilizar para o mal. Nós já citamos aqui N casos. Santos Dumont, a bomba nuclear, né, a bomba atômica e outras coisas, a pólvora. Quantas coisas foram descobertas de uma forma que poderia ser utilizada para outros fins e foi utilizada para destruição. Mas a gente fala assim, mas como pode? Deus nos capacita de tudo. A forma como a gente vai utilizar dessa capacidade é de inteira responsabilidade nossa. São os escândalos que a gente sempre fala. E eles precisam vir. Mas ai de quem vier o escândalo. Ai de quem vier a destruição. Ai de quem vier a fake news, a mentira, né, que a gente tanto fala, que muitas vezes destrói lares, destrói comunidades, destrói a capacidade do ser humano raciocinar com razão. Eu acho que, para a gente entender um pouquinho melhor essa questão e para a gente finalizar, eu gostaria que vocês pensassem também se há alguma coisa algo que ficou meio na dúvida sobre a questão da fé humana e da fé divina, o quanto é importante a gente levantar a bandeira da fé, mas não da religião, de Deus. Jesus veio entre nós nos trazer tantas verdades, e como o texto também fala sobre milagres, fé não é só milagres, porque ele só se opera, ele só acontece, o movimento de melhoria só acontece quando nós, humanos, temos essa vontade, acreditamos em nós, mas também acreditamos na força maior da espiritualidade que nos acompanha. Todos nós temos os nossos anjos guardiões, nossos mentores pessoais, que estão sempre ali ouvindo as nossas rogativas, os nossos pedidos. Então vamos pensar sempre nisso. Quando a gente for rogar alguma coisa e pedir, saber pedir. Será que o que eu estou pedindo, realmente eu sou merecedor? Será que eu estou pronto e capacitado para receber o que eu estou pedindo? Ou melhor, eu estou me mobilizando para alcançar o que eu peço? E vamos ter discernimento. Será mesmo que o que eu estou pedindo é justo? Eu não estou sendo mesquinha? Às vezes fazendo pedidos que vão beneficiar somente a mim? E quando eu peço em benefício meu, do meu ego, eu vou ter que arcar com isso um dia. Mas quando eu peço, pensando no coletivo, no bem geral, tudo se modifica. E nem sempre a gente é beneficiado, né, quando a gente pensa no coletivo. Aí vem a renúncia, vem a abnegação. E a gente nem sempre quer renunciar por nada, nem por ninguém. Esse copo é meu, eu não vou dividir com ninguém. É meu. Eu que comprei.
mesmo que ele seja para matar um pouquinho, um golinho, a sede de cada um de vocês. Mas o meu egoísmo me cega. Então que tenhamos, gente, fé na gente, sim. Que tenhamos essa fé humana, que nos faz acreditar que temos competência e capacidade de melhorar. Mas vamos acreditar também e ter a fé em Deus, que nos movimenta e nos faz fortalecer, nos faz crescer diante dessa fé. E sempre uma fé raciocinada, não uma fé cega, que é aquela que a gente acredita que Deus vai fazer por nós, eu vou ficar aqui esperando, vou ficar rezando, esperando que Deus promova aquilo que eu quero. Compreendido? Vocês têm alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa no que foi falado? Hoje a gente encerrou esse capítulo da fé que transporta montanhas. E as montanhas do nosso egoísmo, a montanha do orgulho, a montanha das nossas viciações. Vamos pensar, que tipo de montanha a nossa fé precisa transpor? Que tipo de esforço nós vamos ter que fazer para nos melhorarmos? Que tipo de fé eu quero construir dentro de mim? Então fica a reflexão para que vocês possam pensar, avaliar. E a gente juntos, né, vamos sempre estando aqui discutindo sobre essas temáticas, esse manancial de bênção que Jesus trouxe, que é o Evangelho, e que nos ensina tanto, né? É um código de ética que a gente deve aplicar e colocar em prática sempre. Ok? Então, agora a gente vai passar para o momento do passe. Eu peço para os nossos amigos que estão em casa nos acompanhando, que acompanhem a nossa prece. Depois eu já desejo uma boa noite. Fiquem com Deus, aos que estão ali nas redes sociais. E vocês que estão aqui, quero que fiquem numa posição confortável, que esqueçam todos os problemas lá fora nesses momentos e se permitam receber todo o manancial de bênçãos e fluidos que a espiritualidade preparou para nós nessa noite. Ok? Então, peço que a Rosa chame as nossas amigas aqui médiuns, para que a gente possa entrar nesse momento do passe. Nesse momento, gostaria que todos vocês encontrassem uma posição confortável, relaxassem o corpo, respirassem profundamente e se imaginassem num campo todo florido, uma brisa leve, suave, acariciando a face de vocês, que vocês estejam recebendo nesse momento toda a egrégora de proteção da espiritualidade maior, junto com todos os nossos mentores pessoais e os nossos anjos, estejam aqui conosco. Deixemos lá fora todas as nossas preocupações e vamos nos reter nesse momento em Jesus. Vamos imaginar uma chuva de pétalas brancas caindo sobre nossas cabeças, nos banhando com um perfume divino, com um remédio que a nossa medicina terrena ainda não tem, mas que a medicina espiritual tem em profusão, tem em abundância, e que cada um receba de acordo com o seu merecimento, de acordo com suas necessidades e de acordo com aquilo que a espiritualidade acha que é o melhor para cada um de nós. Vamos fazer juntos, mentalmente, a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor.
Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. E que assim seja.